Em One Piece, os marinheiros seguem fielmente o governo mundial porque acreditam que ele é a verdadeira justiça, mas após os almirantes descobrirem a verdade, alguns traíram o governo e outros estão prestes a trair. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e cada almirante em One Piece tem sua própria justiça do que ele acha ser certo. Mas quando eles perceberam que a justiça do governo mundial não é a correta, eles traíram o governo. Então, eu também peço para você não me trair e assistir esse vídeo sem deixar o seu like, porque eu estou contando com o seu like nesse vídeo. E com isso então, vamos agora para os maiores traidores da Marinha. No mundo de One Piece, existem duas grandes organizações que possuem o poder do mundo. A primeira delas é o próprio governo mundial, que dita as leis que devem ser seguidas, que cria as regras do mundo. E a segunda organização é a Marinha, o exército do governo mundial, a força bruta que o governo usa para manter a ordem. Caso algum crime seja cometido ou alguma lei esteja sendo violada, o governo ordena que um esquadrão da marinha seja enviado até o local, e por causa disso muitos sonham em se tornar fuzileiros navais, já que aos olhos do mundo, esse é o lado correto, o lado do bem, a verdadeira justiça. No mundo de One Piece, a justiça pode ser resumida como um criminoso sendo punido com a punição que merece por seus atos malignos. Dependendo dos crimes, várias punições foram consideradas aceitáveis pelo governo mundial em nome da justiça, incluindo prisão, escravidão, tortura e execução. A visão clássica de como um criminoso deve receber justiça é considerada como olho por olho, o que significa que a punição deve ser aproximadamente comparável ao crime que ele comete. Por exemplo, a punição por tirar a vida de alguém deve ser a execução. Mas apesar disso, todo mundo sabe que não é bem assim que funciona. O governo mundial em várias ocasiões se desviou desse princípio, oferecendo punições leves a certas pessoas e punições pesadas a pessoas praticamente ou até mesmo em alguns casos totalmente inocentes. E mesmo dentro da marinha, existem várias interpretações da ideia de justiça, e os marinheiros podem escolher a sua justiça com base em suas próprias interpretações ou opiniões de seu princípio moral, embora o governo mundial tenda a encorajar a justiça absoluta. Os defensores da justiça absoluta acreditam na erradicação de todo o mal a todo custo, mesmo quando envolve mortes inocentes ou atos imorais. Os que acreditam na justiça absoluta acreditam em uma atitude de os fins justificam os meios, que é frequentemente usada para justificar o que de outra forma seriam ações desumanas e hediondas. Basicamente, esta forma de justiça diz que não importa as maldades que você faça, se no fim for para vencer o mal, ainda assim será justiça. Um exemplo disso foi um incidente de Ohara, onde uma ordem do governo mundial foi que não era para ter sobreviventes, eliminando assim todas as pessoas, sendo inocentes ou culpadas, tudo com o objetivo de acabar com os criminosos. E só de sabermos que esta é a justiça que o governo mundial segue, já sabemos que ele não é tão correto assim, e tudo se trata de interpretações. O primeiro a perceber isso foi Aokiji, que acabou desertando da marinha atraindo e se tornando um pirata. Antigamente, Aokiji assumia a justiça ardente. Ele buscava a verdadeira justiça de forma ardente, a emoção e a convicção que a maioria dos marinheiros possuem quando começam os seus sonhos. Mas após ele ver a verdade sobre o governo, sua justiça mudou. Após ver o governo ordenando a execução de pessoas inocentes em Ohara, ele assumiu a justiça preguiçosa, onde ele passou a desacreditar do governo, e acredita que a justiça raramente vale a pena ser buscada, e só deve ser aplicada com pouco esforço. Isso pode ser visto na sua atitude e na sua falta de vontade de agir.
E após Aokiji ver Akainu, aquele que segue cegamente a justiça do próprio governo mundial, se tornando o novo almirante de frota, ele decidiu que não poderia mais ficar na marinha, e então desertou, se tornando um pirata. Esta foi a primeira traição de um almirante, mas ainda terão outras, e o próximo será o Almirante da Luz, Kizaru. Kizaru segue a justiça incerta, que como o nome indica, não possui um sentido único e sempre está mudando dependendo da ocasião, mostrando aspectos encontrados na justiça preguiçosa e na justiça absoluta. Isso pode ser visto em sua atitude despreocupada e prioridades inconstantes, junto com a sua surpreendente eficiência e crueldade ao lidar com criminosos. Um exemplo é que em alguns momentos Kizaru apenas questiona piratas sem os prenderem, mas já em outros ele parte para cima. Basicamente o Kizaru apenas segue ordens, ele não se preocupa se está fazendo justiça ou não. Se ele tem ordens para prender alguém, ele vai lá e faz. Se não, ele não está preocupado com isso, o que mostra uma fé cega no governo mundial. Porém, tudo isso começou a mudar em Egghead. No passado, Kizaru foi mandado pelo governo para se encontrar com Vegapunk, um cientista gênio, e os dois então passaram a ser amigos. Kizaru passou muito tempo conversando com Vegapunk, ele conheceu Kuma e sua história, ele viu o que os Gorosei fizeram com ele, toda a chantagem que teve, e também se divertiu muito com o Vegapunk, com Kuma, com a Bonnie e o Sentomaru, chegando no ponto do próprio Kizaru assumir que Vegapunk era o seu melhor amigo. E então no arco de Egghead, Kizaru recebeu uma missão que colocou tudo isso em jogo, tirar a vida de seu amigo Vegapunk. Durante toda a missão, Kizaru estava triste, e o próprio Vegapunk percebeu isso, mas no fim, ele ainda assim cumpriu sua missão e deu o golpe final em Vegapunk. Logo após isso, vemos Kizaru chorando e até mesmo gritando com Akainu, dizendo que ele matou seu melhor amigo, e que agora é tarde demais. Kizaru realmente ficou triste por ter que fazer isso, mas na sua cabeça, tudo é para um bem maior. A mensagem que o governo mundial espalha para o mundo do motivo de ser proibido estudar o século perdido é que as armas ancestrais têm o poder de destruir todo o planeta, e nas mãos erradas seria um grande perigo. Vemos isso quando os Gorosei falam isso para o professor Clover em Ohara, mas o próprio Clover desmente eles, dizendo que não é isso que eles estão preocupados. Clover diz que eles estão tentando esconder algo do passado, uma história que deve ser contada ao mundo todo. Então, atualmente, Kizaru ainda acredita nessa história de que o governo apenas está tentando proteger o mundo das armas ancestrais. Mas após ele descobrir que não é esse o caso, que o governo apenas está tentando esconder informações para o seu próprio benefício e que até mesmo eles possuem uma arma ancestral e usam elas para destruir ilhas inteiras, é claro que Kizaru não aceitará mais receber ordens. Ele deu sua vida à marinha, ele cumpriu todas as ordens e ele matou seu melhor amigo. E no fim, pra que tudo isso? Apenas pela vontade de uma pessoa que governa o mundo inteiro. E então, ao saber a verdade, toda sua lealdade se tornará ódio, e Kizaru abandonará o governo mundial, assim como o Aokiji. Eu acredito que o incidente de Egghead tenha mudado Kizaru completamente e já ter feito ele perceber que tem algo de errado com o governo mundial, assim como o incidente de Ohara mudou a Aokiji, e mais tarde quando o Akainu entrou no poder, isso foi apenas a última gota d'água que fez a Aokiji finalmente agir e abandonar o governo. Então é muito provável que veremos Kizaru um pouco diferente de agora em diante na história. Já agora, outro almirante que trairá o governo é o Fujitora. Fujitora segue a justiça humana, que é totalmente contra a justiça absoluta que o governo mundial defende. Esta forma de justiça tende a priorizar a proteção de pessoas inocentes em vez da perseguição de criminosos. Ela é adequada aos ideais morais de Fujitora, cuidando de inocentes e se opondo à corrupção no governo.
Então, atualmente, Fujitora já sabe que o governo não é algo totalmente bom, mas por falta de uma outra organização onde ele possa salvar pessoas, ele ainda continua trabalhando para a Marinha, agindo do modo que ele acha correto, e não de acordo com as suas ordens. Podemos ver isso, por exemplo, quando ele deixou o Luffy fugir. Ele percebeu que Luffy tinha uma bondade, e mesmo tendo ordens para prendê-lo, Fujitora ainda o deixou fugir, dizendo que adoraria ter visto seu rosto. Então, para o Fujitora trair o governo mundial, basta uma força maior do bem surgir no mundo, o que com certeza será a aliança final do Luffy para derrotar o governo mundial de uma vez por todas. E assim Fujitora se juntará a eles para criar um mundo mais justo. E claro, não podemos esquecer do Akainu. Akainu segue a justiça completa, onde ele acredita que mesmo a possibilidade do mal existir deve ser erradicada até as suas raízes, independentemente se há alguma ameaça real ou não. Isso pode ser visto na sua decisão de destruir o navio de refugiados de Ohara, com base na mera chance de que um deles seja um criminoso que possa estar usando o navio para escapar. Essa é uma das formas mais extremas da justiça absoluta, já que pode levar à morte de vários inocentes sem necessariamente punir os verdadeiros culpados. É basicamente uma fé cega de que tudo que vem do governo é bom e o resto é mal. Por causa dessa justiça cega e extrema, é que eu acredito que no fim, Akainu irá descobrir os verdadeiros objetivos do governo mundial e perceber que não era o que ele achava que era, que por todo esse tempo ele estava erradicando aqueles que o governo consideravam maus, mas a verdadeira maldade estava na sua frente esse tempo todo, a própria organização que ele seguia cegamente. E ao perceber isso, percebendo que toda sua vida foi por um propósito em vão, esse seria o melhor destino que Akainu teria. Akainu matou muitos em nome do governo, seja piratas, seja inocentes ou até mesmo seus próprios companheiros. E tudo isso por nada. Não seria uma punição adequada para o Akainu ele simplesmente perder no final e ser derrotado. Ele precisa ter todas as suas convicções totalmente destruídas. Uma vez perguntaram ao Oda por que o Luffy não mata os seus inimigos, e ele respondeu que para a maioria das pessoas ter os seus sonhos e planos destruídos é muito pior do que a morte, e é isso que o Luffy faz com eles. Então ver o Akainu no fim totalmente desolado e arrependido é a sua pior punição, ao perceber que o governo não é a verdadeira justiça. E é nesse momento que ele trairá a organização que ele deu a sua vida. Então, em todo o universo de One Piece, justiça é algo muito relativo. O próprio Oda uma vez já disse que o oposto de justiça é apenas uma outra forma de justiça. E uma frase do Doflamingo exemplifica perfeitamente isso. A justiça prevalecerá, você diz, mas é claro que sim. Quem vencer esta guerra se tornará a justiça.